Então é isso, né, gente? 2025 chegou, acabou aí o 2024, por óbvio. Oi, eu sou a Belle e esse é o 5º episódio do Imposto de Ser, um podcast para a gente conversar sobre o que é ser mulher, ser tributarista, ser quem a gente é nesse mundo que parece ter sido organizado para nos limitar a espaços definidos pelos outros. Mas o que é o imposto de ser? É aquele peso de estar em lugares que parecem não ter sido feitos pra gente. Ser mulher numa sala cheia de homens, ser leve num ambiente pesado, ser diferente num universo que insiste em nos medir por padrões que não nos cabem. É o custo de se adequar demais para ser respeitada ou de quebrar padrões e ocupar espaços que disseram não ser nossos. Aqui, a tributação é o ponto de partida, mas a conversa vai muito além do CTN. A gente vai falar de gênero, raça, economia, poder e das emoções que atravessam tudo isso. Porque o imposto de ser não é só técnico, ele é social, emocional e muitas vezes silencioso. E parafraseando a Natália do Pra Dar Nome às Coisas, aqui você pode ser do seu tamanho real, sem se moldar, sem se reduzir, sem pedir desculpas. É um lugar para você pensar, questionar, aprender e quem sabe se sentir um pouco mais leve ao perceber que a gente não está sozinha nessa travessia. Porque o imposto de ser pode até ser alto, mas você não faz ideia da força que a gente tem juntas e do quanto a gente pode transformar essa realidade dividindo peso. Então me conta, como é que você tá hoje? Quanto é que tá o imposto de ser você? Então é isso, né, gente? 2025 chegou, acabou aí o 2024, por óbvio, né? E para esse primeiro episódio de 2025, eu quero falar sobre esse clima de festa que fica na virada do ano. E é um clima que meio que permanece ali durante todo o ano, né? O mês, na verdade, de janeiro. Só que nem todo mundo tá nesse clima, né? Eu acho que todo mundo tem sim um pouco de motivo para celebrar e tudo, mas nem todo mundo tá feliz, nem todo mundo tá afim de ficar feliz nessa época do ano, entendeu? E aí com isso a gente enfrenta algumas dificuldades, eu acho. A pessoa que não tá no clima de celebração, ela se sente um peixe fora d'água, né? E aí eu quero começar esse episódio lendo a íntegra de um texto que o Rafa Silva, amigo, querido, tributarista, maravilhoso, um cara muito foda, recomendo que vocês conheçam, escreveu para o Diário de Minas. É um jornal, né, que tem na internet. Ele escreve para esse jornal, ele tem uma coluna, e ele publicou esse texto no dia 29 de dezembro de 2024. Vamos lá, presta atenção. A virada do ano, com a sua explosão de cores, abraços efusivos e promessas sussurradas sob um céu iluminado por fogos de artifício, marca um portal temporal, um convite à renovação e à esperança. As pessoas se vestem de branco, pulam 7 ondas, brincam com entusiasmo, buscando o recomeço, um novo capítulo em suas histórias. No entanto, essa atmosfera vibrante, por vezes, se torna um fardo para aqueles que em seus corações vivenciam uma silenciosa batalha contra a melancolia. Enquanto a trilha sonora da festa ecoa a euforia, a mente de alguns teima em rebobinar as fitas do ano que se finda. As metas não alcançadas, os sonhos desfeitos, os relacionamentos rompidos, as perdas irreparáveis. Cadê? Peraí, gente, perdi. As perdas irreparáveis. Tudo retorna com a força de uma ressaca emocional. A promessa de um novo começo, ao invés de inspirar, se transforma num doloroso lembrete do que não foi conquistado, do tempo que aparenta ter escapado pelos dedos. A imposição social da felicidade, tão presente nessa época do ano, atua como um amplificador dessa melancolia. A necessidade de exibir sorrisos e participar de celebrações, quando a alma anseia por recolhimento, gera um conflito interno angustiante. A comparação com a suposta alegria alheia, cuidadosamente editada e publicada nas redes sociais,
intensifica o sentimento de inadequação e solidão. O indivíduo se sente como um ator coadjuvante em um palco, onde todos os outros parecem conhecer o roteiro da felicidade. Nossa, gente. Além disso, as festas de final de ano despertam para muitos a dor da ausência. A cadeira vazia à mesa, o silêncio ensurdecedor na sala, a lembrança vívida de um abraço que já não pode ser dado. Tudo reaviva a saudade e a tristeza da perda. Nesses momentos, a atmosfera festiva se torna um lembrete cruel da fragilidade da vida e da finitude dos laços afetivos. É essencial reconhecer que a tristeza faz parte da experiência humana e que permitir-se sentir essa dor sem julgamentos ou repressões é fundamental para a saúde mental e emocional. Negar os sentimentos negativos, buscando camuflá-los sob uma máscara de alegria artificial, apenas intensifica o sofrimento interno. Se a melancolia se apresentar como uma sombra persistente durante as festividades, é importante buscar apoio, compartilhar os sentimentos com amigos e familiares, procurar ajuda profissional com psicólogos ou terapeutas, dedicar-se a atividades prazerosas que proporcionem conforto e bem-estar são atitudes que podem auxiliar na travessia desse período. O Ano Novo, em sua essência, é apenas um marco no calendário. A jornada individual de cada um com os seus ciclos de alegrias e tristezas continua. A verdadeira sabedoria reside em acolher todas as nuances da experiência humana, permitindo-se viver cada fase com autenticidade, respeitando o próprio ritmo e buscando bem-estar integral. Lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. É possível encontrar beleza e significado em cada fase da vida, mesmo em meio aos desafios e à dor. Buscar ajuda e apoio é um ato de coragem e autocuidado. Que o Ano Novo seja um convite à autenticidade, à gentileza consigo mesmo e à construção de uma felicidade genuína que acolhe tanto os sorrisos quanto as lágrimas. Ai, gente, sinceramente, Rafa, obrigada por esse texto. Que texto maravilhoso. Agora eu vou deixar você absorver, degustar, sentir o gosto desse texto aí. Por que a gente sente essa obrigação de estar feliz e animado assim na virada do ano, né? Por que a gente sente essa pressão externa? É uma pergunta retórica, né? É óbvio que a gente sabe por quê, né? Porque tá todo mundo feliz, as pessoas estão programando, estão fazendo festa, a mídia, né, tá falando disso o tempo todo. E é de fato um momento de celebração, né? Eu também não tô aqui querendo que, ai, pessoas felizes na virada do ano, eu odeio vocês. Não, também não é isso, né? Mas será que não tá na hora da gente aceitar que nem sempre a gente tá no mesmo ritmo das expectativas externas, do ambiente, né? E como a virada do ano é realmente um momento quase que mundial em que as pessoas se reúnem para celebrar, para fazer festa, tem gente que aproveita para encher a cara, enfim, é um momento de festa. Esse é um período em que fica muito, muito, muito contrastante o ambiente externo e a pressão com o nosso ambiente interno quando a gente tá no mesmo clima. Mas assim, tá tudo bem, sabe? Vamos aceitar e trazer essa reflexão, essa perspectiva de aceitar que nem sempre a gente tá no mesmo ritmo que a maioria das pessoas, me traz uma paz e um alívio, sabe por quê? A maioria dos réveillons da minha vida inteira, eu fiquei triste. Quase sempre eu estou triste. Todo ano. E eu não sei direito por quê. Nem sempre. Às vezes eu demoro, né? Eu demoro pra entender o que tá me deixando triste ou melancólica naquele ano específico. Mas todo ano. Quando eu não tô com a minha mãe, com a minha família, né? Com a minha mãe e minha irmã e tal, quando eu não passava Réveillon com ela, eu ficava triste porque eu tava longe delas. E aí eu achava. Aí vinha uma culpa de eu estar vivendo ali uma festa
com amigos e não tá com elas, ou com a minha avó. E quando eu tô com elas, vem qualquer outra coisa. Gente, eu sou uma pessoa melancólica no final do ano. Me dá essa melancolia, eu não sou tristésima. Não, eu gosto de celebrar assim. Eu sou uma pessoa que adora fazer planejamento, né, do ano e fazer ali a retrospectiva, avaliar como é que foi aquele ano. Eu adoro fazer isso, mas eu sou melancólica. E eu sempre fico 3 vezes mais triste ao ver todo mundo feliz ao meu redor. E eu ali, mais ou menos, não tá tão legal assim. E aí, cara, quando você aceita que tá tudo bem você não estar tão feliz assim, você consegue até ficar no meio daquelas pessoas, porque às vezes você tem ali uma obrigação social e familiar, né? Porque eu tava conversando com umas amigas minhas, às vezes a gente não queria nem estar na festa. Eu queria estar dormindo. Posso? Não posso. Né? Porque você se submete ali a uma obrigação familiar e social. E às vezes é importante sim fazer esses sacrifícios, tá? Claro, né? Às vezes você realmente não quer e, enfim, tem que avaliar isso bem. Quando você aceita que tá tudo bem você não estar no mesmo ritmo, e quando as pessoas também em volta respeitam isso, e eu acho que geralmente também as pessoas respeitam, a não ser que seja alguém muito sem noção, até ficar no meio de pessoas muito alegres fica mais fácil, porque a gente entende que tá tudo bem. Não tem problema, eu não tô pulando de felicidade, eu tô aqui do meu jeitinho, na hora que der o 5, 4, 3, 2, 1, eu vou abraçar, vou dar feliz ano novo pra todo mundo que quiser me abraçar, mas é assim que é e tá tudo bem, sabe? Eu acho que quando a gente se conecta com a ideia de respeitar os próprios ciclos, de entender isso que o Rafa fala no texto, que estar triste, viver a tristeza ou a melancolia faz parte da vida. Né? A gente não tá só feliz, a gente não é só feliz. Então quando a gente aceita os altos e baixos e lida com isso, eu acho que fica muito mais fácil, né? Assim, e fica mais leve, porque a gente entende que não existe um jeito certo de passar o Réveillon, e com isso até a gente se fortalece mesmo internamente. E veja, eu tô falando de Réveillon porque é o mote, assim, né? Tá vivo aqui no momento pra gente, esse é o primeiro episódio do ano, mas isso serve pra qualquer etapa da vida, né? Quando a gente aceita que nós temos ciclos, principalmente nós mulheres, somos pessoas cíclicas, a gente é mais cíclica ainda, né, do que os homens. Quando a gente entende que esses ciclos existem, a gente fica até mais forte, inclusive, pra dar conta das pressões de pessoas sem noção, né, que exigem que a gente seja de outra forma, né? Ó quem chegou aí, ó, o gato. Então vamos lá. E eu acho que a outra reflexão que esse texto do Rafa propõe pra gente é assim, é a dor, né? É a tristeza envolvida no encerramento de ciclos. Todo encerramento de ciclo, e o final do ano é um encerramento de ciclo, é um marco nisso, força a gente a encarar aquilo que ficou pra trás, né? E às vezes o ano que ficou para trás não foi fácil, né? Teve conquistas, teve várias e várias metas, sem dúvida nenhuma, que você planejou e que você não realizou. Inclusive, olha, eu bato sempre na tecla, planejamento anual, não é só uma questão de modinha, ou imposição, de disciplina, não. Sigam a Thaís Godinho, consumam o conteúdo da Thaís Godinho. Ela fala de produtividade e organização compassiva, e fazer essa organização, esse planejamento de final de ano, da forma como ela ensina, nos ajuda inclusive a ter mais consciência sobre esses objetivos, sobre essas metas, para que a gente defina coisas mais reais e não se frustre tanto. E que mesmo que aquilo que a gente definiu não seja real, não aconteça, no final do ano a gente não se frustre tanto assim também, porque a gente entende, a gente começa a entender que a vida é mais assim mesmo e tal. Mas enfim, encerrar ciclos força a gente a olhar para trás. E às vezes, aquele ano que passou foi um ano difícil, né?
Profissionalmente, para você pode ter sido um ano difícil. Às vezes você esperava uma promoção no trabalho que não veio, e aí essa promoção veio para outra pessoa. Ou então, o que pode ter acontecido também é que você esperava uma promoção e aí, ao invés de te promoverem, botaram alguém no lugar daquele cargo que você esperava. Olha que decepção terrível. Isso é muito comum no mundo corporativo, né? Enfim, pode ter tido várias outras metas, várias outras questões suas que não foram realizadas. E olhar para isso dói, né? Reconhecer que teve um fracasso dói. Mas aí eu acho que o ponto aqui é que não precisa necessariamente olhar como fracasso. Nossa, eu sou uma pessoa fracassada. Não. Mais uma vez, no encerramento de ciclos, tá tudo bem reconhecer que eventualmente não deu certo. Porque o erro, a tristeza, a decepção, ela também tem aprendizados importantes, né? Tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem reconhecer que você não foi a última bolacha do pacote, o grande sucesso de 2024, ou do período que passou, enfim, do ciclo que se encerrou. E tá tudo bem olhar para isso e se acolher também, entendeu? Eu, ano passado, por exemplo, deixei de planejar várias coisas porque eu tava esperando algo grandioso acontecer e não aconteceu. E aí, no início desse ano, eu fiquei me punindo um pouco, pensando assim, nossa senhora, eu fiquei esperando aquela coisa grande acontecer, aquilo não aconteceu e eu parei minha vida. Não é que eu parei, né? Eu sabia que eu não tinha parado, houve várias conquistas muito legais pro meu ano de 2024, mas muitas outras coisas grandes, importantes, eu deixei de fazer esperando esse algo grandioso que chegaria e que não chegou. E na terapia, né, na última sessão, a Clícia, maravilhosa, minha terapeuta, me ajudou a olhar para isso com compaixão, de pensar assim, não é que você deixou parada a sua vida e deixou de planejar essas outras coisas grandiosas, é que a sua energia estava tão consumida com essa outra coisa grandiosa que não veio e deveria estar, porque você de fato precisava se preparar para aquela situação, não tinha como mesmo você fazer diferente. Então, esse trecho aqui que eu tô falando é um pouco para te incentivar também a olhar para esse ciclo encerrado de maneira mais compassiva com você mesma, né? E ao mesmo tempo, poxa, agora talvez eu tenha energia para fazer diferente e deixar as coisas fluírem de um jeito melhor. E isso traz um gancho para a terceira reflexão que eu acho que o texto do Rafa traz pra gente, que é olhar para o ano novo como um convite e não como uma imposição. Olha que coisa bonita. Eu achei isso tão bonito assim quando veio a ideia, porque, cara, eu sei que é difícil, né? Eu sei que o ano anterior pode ter sido muito difícil, eu sei que a virada de ano é muito difícil para muitas pessoas, mas eu também acho que a gente pode olhar para o novo ciclo que se inicia como um convite mesmo, e um convite bem leve, bem aberto. Você pode recusar esse convite, como se você fosse convidada para uma festa muito legal. E nessa festa todo mundo vai dançar, mas cada um vai dançar do seu jeito. E você pode dançar, se você quiser. E se você dançar, a festa vai ficar muito mais bonita. Mas você também não precisa dançar. Você pode só assistir, você pode só comer, você pode só beber, você pode só ouvir a música. E tá tudo bem, porque tá todo mundo ali na festa livre pra ser e fazer o que quiser. Eu acho que isso é o ano novo, né? Eu acho que esse é o convite que 2025 deixa pra gente. Liberdade pra aceitar esse convite da forma que a gente quiser.
para fazer o que a gente quiser na festa, para ir vestido como a gente quiser nessa festa, porque a festa é completamente livre. E ela começa e termina num determinado horário, e você pode sair e voltar, mudar de roupa, dançar um pouco, descansar, comer, parar, dançar uma coreografia super mirabolante e depois fazer só uma dancinha de 2 para lá, 2 para cá, passinho, tanto faz. Porque você pode fazer tudo. Isso eu acho que é a beleza do convite livre de um novo ano. É isso que eu acho que faz diferença se a gente passar a encarar dessa forma, né? E aí, para te ajudar a encarar esse convite dessa forma leve e livre, é muito importante que você tenha uma postura também de decisão, de coerência, de realidade diante das metas que você se propõe, né? De compaixão, de entender que, por exemplo, se você não faz atividade física nenhuma, você não vai começar do nada fazendo 1 hora de academia todos os dias. Isso não pode ser uma meta, isso não é uma meta razoável para você. Uma meta razoável para você é talvez meia hora de qualquer atividade, uma caminhada na rua 3 vezes por semana, só para você ter uma métrica, né, para acompanhar a sua evolução. Ou seja, não pense em meta mirabolante não, né? Cria coisas mais realistas. Eu tenho feito isso já faz alguns anos. A cada ano eu evoluo um pouco, né? Atividade física para mim e na verdade o foco de saúde, a minha área de foco tem sido saúde faz 3 anos já, no ano, né? Eu sempre escolho uma área de foco ali para ser a área de maior prioridade e 3 anos que a saúde tem sido a minha área de foco. E ano passado, em novembro, foi que eu consegui pela primeira vez, por exemplo, fazer atividade física 5 vezes na semana, com constância, indo todas as semanas, no final de 2024. Ou seja, no final do ano que eu bati uma meta. Mas qual que tinha sido a minha meta? Atividade física 3 vezes por semana, pelo menos meia hora. Foi uma meta plausível, mas eu não tinha batido ela antes porque eu tava oscilando muito entre as semanas, tá entendendo? Então, assim, vamos fazer coisas mais realistas, né? Coisas que tem mais a ver com o momento de vida que você tá, né? Não adianta, se você vai encarar, por exemplo, esse ano, sei lá, vamos supor, você tá no mestrado e esse é o ano de entregar a sua dissertação. Não adianta você colocar outros planos muito grandes junto com isso, porque vai ficar muito complicado. O seu foco, o seu objetivo, foca. Escolhe um grande objetivo e foca nele. Porque isso te dá nos ajuda a ter uma sensação de mais realização no final do ano. Mas acima de tudo, lembra que você recebeu um convite para uma festa que não tem dress code, que não tem coreografia pronta e que se você quiser dançar, você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você não quiser dançar, tá tudo bem também. Mas que você precisa viver a festa. O importante é ir e viver a festa. E o resto, a forma como isso vai acontecer, deixa acontecer também, né? Ai, gente, que episódio lindo, né? Vocês estão achando? Eu tô achando lindo esse episódio. Nossa! Ai, tô até emocionada. Espero que você esteja gostando, né? Assim como eu. Bom, para o primeiro episódio do ano de 2025, eu acho que a gente começou super bem. E aí eu quero te contar uma novidade em relação aos nossos episódios do podcast. É que a partir de agora eu vou testar colocar um quadro fixo no final, que vai sempre trazer uma curiosidade tributária, um dado para pensar, ou uma história de alguma mulher relevante, né, na sociedade, na história, enfim. E aí, bom, não poderia deixar de ser a informação de hoje o fato de que a reforma tributária foi finalmente aprovada, finalizada a discussão da lei complementar, né, do PLP 68 no Congresso Nacional, né, passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, teve uma série de emendas, mudanças, voltou para a Câmara, houve ali alguns ajustes e no final do ano, né, acho que foi dia 6 de dezembro de 2024, finalmente acabou a discussão
e o projeto foi para a sanção presidencial. Ou seja, agora o presidente Lula vai sancionar com ou sem vetos. Que ele vai sancionar é fato, né? Isso tá dito aí, tá claro. Eu não sei se alguém souber aí, tiver informações de bastidores de como que tá a previsão pro Lula soltar essa lei, fala para nós, né? Mas a ideia é que ele aprove, sancione. Se tiver veto, vai ser uma outra coisa, enfim, acho que não vai mudar tanta coisa assim. E tudo indica, então, que a gente vai começar o ano, provavelmente em fevereiro, tô imaginando aqui, já com a nova lei complementar que regulamenta o novo sistema tributário, né? PLP 68, que regulamenta ali o IBS, a CBS, não é o projeto de lei, ainda vai ficar faltando o projeto de lei que regulamenta o comitê gestor, né? Do comitê gestor do IBS e da CBS, mas fato é que a gente está aí cada vez mais próximo de uma realidade em que a reforma tributária vai acontecer. Talvez eu faça o próximo episódio sobre reforma tributária, hein? Eu acho que a gente já tá há alguns episódios aí falando de coisas da vida, coisas fora, extra tributárias. Acho que a gente pode trazer no próximo um episódio técnico. Quando eu digo técnico, não quer dizer que vai ser ali juridiquês na veia, não. A linguagem vai ser sempre fluida, sempre, né, passível de ser compreendida, mesmo por quem não é do direito, mas acho que eu vou fazer o próximo falando de reforma tributária ou outro tema tributário. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu espero que tenha feito sentido. Se não tiver feito sentido para você, tá tudo bem também, né? Tamo junto. Um beijo e até a próxima.